Olá, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 5 de julho de 2019. Estamos no ar e aqui ao meu lado está o Lúcio Sorge e o Antero Paz de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Tudo bem? Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia ao telespectador e telespectadora. Só corrigir, na verdade, hoje é 4, né? Hoje dia são 4. 4, né? Não 5. Hoje, 4 de julho, quinta-feira. Olha, e antes da gente, na verdade, antes de eu saber quais são os destaques de vocês, eu quero falar da festa de São Benedito. Essa festa muito tradicional que carrega a cultura de Cuiabá e que está acontecendo durante essa semana. Aí temos imagem hoje de manhã cedinho, teve missa, deve estar acabando agora a missa campal, né, que sempre tem às 5 horas da manhã e agora às 6 horas deve estar terminando a missa. E tem uma grande festividade que vai até o dia 7. Tem programação, claro, a litúrgica toda acontece próximo à igreja, na Igreja do Rosário também de São Benedito, mais a programação cultural, que é a feira gastronômica e toda com shows regionais, acontece agora, olha só que legal, no Centro de Eventos do Pantanal. Então vai trazer aí para o fiel, para o devoto, todo um conforto para curtir essa festa, né, Lúcio e Antero? Com todo o conforto que esse fiel merece. Uma das maiores reclamações na época era a falta de estacionamento, a insegurança da região, agora não. E também o espaço, que acabou ficando pequeno para a quantidade de gente que participa aí dessa celebração, da celebração de São Benedito. Agora acontece com todo o conforto climatizado ali no Centro de Eventos do Pantanal, sempre das 18 às 23 horas da noite. Esse é o santo da preferência dos cuiabanos, né? O santo da preferência dos cuiabanos é São Benedito. Meu pai era devoto de São Benedito. E aconteciam algumas coisas lá em casa, assim, inacreditáveis. Ele tinha uma imagem do São Benedito no camiseiro e a imagem, inexplicavelmente, sem vento, com janela fechada, sem ventilador ligado, sem absolutamente nada, a imagem caía. E quando a imagem caía, acontecia alguma coisa de ruim na família. Nossa. Então o papai vivia pedindo para ninguém encostar perto da imagem de São Benedito. Então o papai era um dos devotos de São Benedito, ia à missa todas as terças-feiras, né? O São Benedito é o santo negro, né? E é o santo que conquistou o coração de todos os cuiabanos. A igreja de São Benedito, ela fica assim nos fundos da Igreja do Rosário. Sim. Mas é impressionante a participação da comunidade. É a comunidade que cozinha, é a comunidade que dá a carne, é a comunidade que dá o arroz, é a comunidade que vai lá para dentro, que faz o bolo. São centenas de colaboradores com o rei e a rainha da festa de São Benedito. É uma tradição que Cuiabá mantém de forma espetacular, né? Eu até aproveito a festa de São Benedito para dizer que o Brasil ganhou uma santa, né? Santa Dulce dos pobres. Né? Lá da Bahia. Lá da Bahia. Falando em a devoção aí a São Benedito, por parte dos cuiabanos, principalmente, é tão grande, mas tão grande que tem gente que pensa que São Benedito é o padroeiro da cidade. E não é. Não é. O padroeiro é Senhor Bom Jesus. Bom Jesus de Cuiabá. Mas tem gente... Eu era uma dessas. Por exemplo, tem amigos da minha família, por exemplo, Amilcar Maiolino. Era Amilcar e Ângelo, né? A gente chamava o Ângelo Maiolino de tio Ângelo e tal, mas o Ângelo Maiolino já faleceu, né? E eu estive com minha mãe ontem ou anteontem, ela falou, Amilcar está aí, já veio para a festa de São Benedito. Todos os anos ele vem do Rio de Janeiro com a esposa aqui para participar das missas e para participar da festa de São Benedito. A devoção dos cuiabanos com São Benedito é algo assim espetacular. Pois é, eu falei da missa campal, né, que acontece, ainda deve estar acontecendo neste momento, e sempre acontece na Praça do Rosário, que é a junção ali das duas igrejas, né, Lúcio? É muito bonita e todos estão convidados. Lembrando que tem a missa campal até o dia 7
de julho, que cai no domingo. 7 de julho cai no domingo, então a missa campal acontece até o dia 7, você ainda tem a oportunidade de ir participar dessa linda. E no dia 7, no domingo, às 5 horas da tarde, tem a procissão, que também é lá na Praça do Rosário. É outro símbolo dessa grande festa. Todos convidados, nosso telespectador aí do A Notícia de Frente, convidado a participar desta grande festa. E só lembrando, todos os dias também lá no Centro de Eventos do Pantanal, a partir das 18 horas até as 23, tem a feira gastronômica com shows. Você também está convidado, tudo ali, estacionamento gratuito, entrada gratuita. Lúcio, vamos então saber qual que vai ser o seu destaque do programa de hoje. Meu destaque do programa de hoje é de que a licitação do transporte coletivo aqui de Cuiabá, ela foi suspensa. O Tribunal de Contas apontou aí algumas falhas no edital e a Prefeitura teve que suspender a licitação porque estas falhas não poderiam ser corrigidas por simples aditivos. Terão que ser feitas as correções e novamente lançado esse edital de licitação aí para escolher novas empresas para o transporte coletivo de Cuiabá. Licitação essa que, olha, se arrasta há um longo tempo. E aí agora é preciso aguardar aí essas alterações que serão feitas. Daqui a pouco a gente detalha aí quais foram os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, que acabaram aí por suspender a licitação do transporte coletivo aqui de Cuiabá. Pois é, e mais uma vez a população perdendo, né? A população que estava com uma grande expectativa, tem comissão na Câmara sobre a licitação, infelizmente, vai demorar mais para sair. Vai ter que, ao relançar, tem que se adequar, ao relançar o edital, aí começa a se contar novamente todos os prazos que a lei determina. Certo, daqui a pouco então a gente volta a falar dessa suspensão da licitação do transporte coletivo de Cuiabá e vamos com o Antero então saber qual que é o seu destaque de hoje, Antero. Olha, estava tudo certo para aprovar a reforma da Previdência. Aí Bolsonaro entrou em campo. E Jair Bolsonaro atrapalha a reforma da Previdência. Cada vez que ele abre a boca é um besterol só e é um corporativismo só que acaba realmente irritando os parlamentares. O Jair Bolsonaro tranquilizou os militares e ele... Porque o que estava acontecendo lá era o seguinte debate. A Câmara dos Deputados tinha votos suficientes para aprovar a reforma, mas incluía os policiais militares. E aí o Bolsonaro, aí 22 votos do PSL diziam que então não votariam na reforma. Mesmo assim, mesmo o partido Bolsonaro não votando na reforma por causa dos militares, ainda assim tinha voto suficiente para aprovar a reforma, tinha mais de 360 votos. Aí o Bolsonaro entrou em campo e mandou recuar, não quer que taxe os militares. Então, é uma coisa bacana, né? Quer dizer, eu não me taxo, mas eu te taxo. Né? Ele taxa todo mundo, menos os militares. Né? E ele é capitão. Ele é militar. E não é só esse tipo de militar do Exército, não. É o militar. Para o Exército, então, foi uma mão com açúcar, né? Mamãe quer o queijo. Porque, assim... Irritou o Centrão, né, Antero? E muito. Não, irritou o Centrão, irritou os parlamentares então não vão votar. Nós vamos taxar os outros, mas, assim, os amiguinhos do Bolsonaro não podem ser taxados. Mas fora isso que você colocou aí, Antero, ele colocou mais um pouquinho de gasolina aí nessa fogueira, com outra declaração. O presidente Jair Bolsonaro mostrava ontem à tarde o portal UOL, ele pediu que o Congresso fuja de populismo e diz que só deve lealdade absoluta ao povo. É o discurso golpista que está em célere marcha no Brasil. Esse governo não tem áreas de governo democrático. O governo quer dizer que não funciona porque o Congresso não funciona, não deixa ele trabalhar e porque o Supremo não deixa ele trabalhar.
É um governo que quer trabalhar sem Congresso, sem Judiciário e sem Legislativo. A síntese do discurso do governo Bolsonaro, infelizmente, é essa. Eu acho que o governo precisava tomar umas injeções de democracia. O Congresso não é assim uma espécie assim de... não é um convento de freiros. Mas né? nem o Executivo. Não, eu sei que não. Eu sei que não. O Executivo lá também está cheio de bandido. Só lá. que tem declarações como essa do presidente Jair Bolsonaro, tudo bem, todo mundo sabe que ele deve lealdade ao povo. Só que quando ele diz assim, olha, o Congresso deve fugir de populismo, ele dificulta ainda mais essas reformas que são tão necessárias ao país. O Congresso fugiu do populismo. Ele quer que o Congresso vote toda a reforma, menos para os coleguinhas dele, os militares. E aí os congressistas, na minha opinião, com razão, não querem votar. E a reforma pode ficar para depois do recesso. O Rodrigo Maia, depois dessas desastradas declarações do Bolsonaro, é quem está tentando convencer as lideranças, olha gente, vamos fazer o nosso papel, vamos aprovar e vamos aprovar até com os militares. Só lembrando que o discurso, a grande bandeira da reforma da Previdência enviada pelo governo federal era de igualdade. A reforma vem, na verdade, corrigir... esse foi o discurso do ministro Paulo Guedes, né? Que ia corrigir tudo que havia de errado, todas as injustiças. Com certeza o Paulo Guedes deve ser a favor. Pois é, porém não é isso que a população está vendo. Entendeu? O Paulo Guedes deve ser a favor, só que o Bolsonaro não é. Mas eu não acho que o Congresso devia adiar. Eu acho que o Congresso devia votar e aprovar a taxação dos militares. Olha, e ainda falando das notícias nacionais, a PF vai investigar a suspeita de venda de mandato de Jean Williams. A pedido do deputado José Medeiros, a Polícia Federal vai apurar a suspeita envolvendo a decisão de Jean Williams de abrir mão do mandato parlamentar para Davi Miranda, marido de Glenn Greenwald. Medeiros enviou à PF no mês passado um ofício que relacionava a desistência do solista às reportagens do site de Glenn. Tais fatos não me parecem ser mera coincidência, escreveu o parlamentar no documento, alertando para que considerem uma invasão cibernética promovida e patrocinada por estrangeiros. E isso foi, na verdade, teve até um hacker, né, no Twitter que se intitulou Pavão Misterioso e que ele soltou várias mensagens aí de que também um hacker tinha invadido as redes sociais, o celular do Glenn e que ali tinha uma negociata com o Jean Williams para entregar o cargo pro David, né, pro Davi. E também outras coisas, de que o Glenn já tinha como cliente, foi advogado de um neonazista, enfim. Mas acabou virando uma piada de internet. E agora o deputado José Medeiros pede aí para que a Polícia Federal investigue esse caso. Mais uma polêmica envolvendo Zé Medeiros. Não, olha, isso é assim, você vai dirigir o Estado para dar vazão a uma verdadeira palhaçada, né? Quer dizer, o Estado brasileiro gastar dinheiro com uma bobagem dessa aí, né? Se o Glenn é casado com um homem, se ele vendeu o mandato por amor ao homem, se ajudou a comprar o mandato do Jean Willis, que também é homossexual, olha, isso é um debate no Brasil, quer dizer, o Brasil faz debates que são inteiramente desnecessários. O Zé Medeiros devia procurar mais o que fazer lá em Brasília, porque tem tanta coisa para o Zé Medeiros defender lá. Defender o FEX ele não defende, defender recurso para Mato Grosso ele não defende, e ele acha que a grande solução para o país agora é perseguir Jean Willis e o marido do Glenn Greenwald. O que é de se lamentar nisso tudo é o seguinte, é que a impressão que a gente tem é que para essas pessoas aí, a eleição não acabou, Antero. É o nós e eles. Por exemplo, dos dois lados. O que as pessoas falam lá do trabalho aí, das publicações do site The Intercept, é de que o site, né, serve aos interesses da esquerda, né, tentando destruir e desconstruir
a Operação Lava Jato, para que, por tabela, se consiga a liberdade do ex-presidente Lula, preso lá em Curitiba. E que interrompa também outros processos, outros nomes. Exato. Aí, de outro lado, essa é a narrativa do Sérgio Moro, né? Não, agora do outro lado, o seguinte, é uma outra ação, né, que gerou aí este pavão misterioso, que foi, inclusive, compartilhado por Carlos Bolsonaro, não foi isso? Isso mesmo. Na verdade, ele colocou um pavão ali na época, na rede social dele, mas isso daí, enfim... Isso mostra o interesse dele pelas mensagens divulgadas. A gente vê o seguinte, que esses seriam o quê? Os grandes interesses do país? Pois é. Esse bate-boca infantil, olha, mas, coisa de moleque? Coisa de moleque. Mas a fala do José Medeiros, inclusive, na ida do Glyn, lá na Câmara, foi muito feliz, né? Foi uma fala machista, intitulada pela população. Muito infeliz, né? Infeliz, que eu ele falei. vai responder por crime de homofobia. E homofóbica. Mas, segundo o levantamento do antagonista, aí, essa investigação não tem nada a ver do que foi falado ali, mas sim da venda do mandato, né, do Jean Willis para o David Miranda. O antagonista revelou que a PF já pediu ao COAF uma análise preliminar das atividades do advogado americano, do jornalista Glyn. E esse pedido aí é do deputado José Medeiros, não é isso? Isso. Foi através da provocação do deputado José perseguição Medeiros. do governo, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao Greenwald, que está denunciando o ministro Sérgio Moro. Olha, isso aí vai repercutir muito mal para o Brasil nos fóruns internacionais. Isso aí é um ataque frontal à liberdade de imprensa. Isso é um ataque frontal à liberdade de imprensa. Eu não acho que o jornalista tem o direito de publicar irresponsabilidades. Se publicar irresponsabilidades, tem as leis para que ele seja processado. Agora, fazer isso, colocar um Estado policialístico, estão transformando o Brasil num Estado policial, em defesa dos interesses daqueles que estão no poder. Eu acredito que isso é bastante inaceitável, não é meio inaceitável, não. E aí tem uma outra notícia aqui, não sei se uma coisa tem que ver com a outra ou é apenas uma coincidência, né? O deputado José Medeiros, do Podemos, é cotado, Antelo, para substituir o ministro investigado. Não, eu não tenho dúvida. Ele é cotado para substituir lá o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que estaria na Berlinda, aí, segundo o site Folha Max, por conta aí dos laranjas do PSL. Olha, o Zé Medeiros, imagina José como Medeiros patrulheiro rodoviário federal, né? Porque ele é da Polícia Rodoviária Federal, né? Como patrulheiro rodoviário federal, ele tem muita experiência em turismo, né? É um negócio assim, um cara talhado, tem todas as habilidades para ser ministro do turismo do Brasil. Fala fluentemente 10 idiomas, é um poliglota, alguém que vai nos representar com dignamente, que sabe de todos os problemas do turismo, que vai fortalecer bastante o turismo no Brasil. É assim, lembra Rui, né? De tanto ver triunfar as nulidades, né? Aí o Rui Barbosa seguia, né? De tanto ver prosperar a desonra, né? As pessoas passam a ter vergonha de ser honesto, né? Porque para ser honesto assim, cometendo todas essas barbaridades, não basta só a honestidade. Eu quero falar de um outro assunto aqui. Ontem a gente falou do meio ambiente e eu quero voltar a esse assunto, que saiu o índice de desmatamento na Amazônia, que o desmatamento na Amazônia cresceu mais de 88% em junho. O desmatamento na parte brasileira da floresta amazônica cresceu mais de 88% na comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo o mês consecutivo de aumento do desmate no governo Jair Bolsonaro. Daí tem uma outra notícia, que é do ministro Augusto Heleno. Ele fala o seguinte: o general Augusto Heleno afirmou que os índices de desmatamento na Amazônia são manipulados e que o bioma seria um deserto
dos percentuais anunciados até hoje, se os percentuais anunciados até hoje fossem verdadeiros. A entrevista foi à BBC Brasil e ele respondeu a autoridades internacionais que têm demonstrado preocupação com a política ambiental do governo Bolsonaro. Ele disse o seguinte, ministro: a Amazônia é brasileira e quem tem que cuidar dela somos nós. Esses índices de desmatamento são manipulados. Se você somar os percentuais que já foram anunciados até hoje de desmatamento da Amazônia, a Amazônia seria um deserto. No entanto, nós temos mais da metade da Amazônia intocada. E os países que nos querem cobrar o comportamento que eles acham correto nunca seguirão este comportamento. O maior preservador do ambiente, o maior preservador de meio ambiente do mundo é o Brasil, disse então o general Augusto Heleno, falando que esses índices, esse 88% que cresceu em comparação ao mesmo período do ano passado, Lúcio, seria manipulado. Pois é, aí então os índices seriam manipulados pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o responsável por esse levantamento. Você traduziu aí o desmatamento em termos percentuais, né? Era 88%. O levantamento do INPE mostra que de janeiro a junho foram desmatados, olha só, mais de 920 quilômetros quadrados aqui no país. E aí é o seguinte, aí tem o ranking aí dos campeões do desmatamento. Aí no ranking dos campeões, o grande vencedor aí, quem está lá em primeiríssimo lugar, é o estado do Pará. Ele responde por 48,54%. Em seguida, o segundo colocado, Amazonas, com 21,01%. E aí, nós chegamos a Mato Grosso, com 16,69% e Rondônia, com 10,81% aí. São os 4 estados que mais desmatam no país. Aí fazendo desmatam no país na Amazônia. Na Amazônia, porque a parte mato-grossense da Amazônia é só acima do paralelo 13, né? É de Nova Mutum para lá que é a Amazônia brasileira. De Nova Mutum para cá não é considerada Amazônia. Então, aí por esse número aqui, Mato Grosso é responsável aí por praticamente o desmatamento nesse período pelo levantamento do INPE, algo em torno aí de 150 quilômetros quadrados em 6 meses. É bom o general não ignorar os dados científicos do INPE, né? O general trabalhou na Amazônia, serviu na Amazônia, foi comandante lá na Amazônia. O Brasil ainda detém 50% da floresta intacta, mas o discurso bolsonarista tem sido um discurso de estímulo total ao setor produtivo, como se o setor produtivo não fosse ser barrado daqui a pouco a continuar esse desmatamento. Esse desmatamento não interessa nem ao setor produtivo. Olha, Antero, e na verdade, afeta muito, né? A gente sabe que afeta muito a população como um todo. A árvore que cai ali no norte afeta o sul, afeta o sudeste, muda totalmente o clima do país e afetando as lavouras de todos os estados. É bom a gente lembrar que o recém-acordo assinado entre o Mercosul e a União Europeia tem ali cláusulas restritivas sobre importações, não é, de áreas desmatadas, o que pode afetar em muita economia. Tanto é o seguinte, que o presidente francês, no encontro aí do G20, só concordou aí com esse acordo aí do Mercosul com a União Europeia depois que o presidente Jair Bolsonaro garantiu a ele, deu as garantias de que o Brasil continuaria lá no Pacto de Paris. Então é até preocupante a fala do general, porque ele fala que os países de fora não têm que se preocupar com o desmatamento aqui, que aqui a gente sabe cuidar do meio ambiente. Não, a preocupação existe, acordos internacionais. A fala do general tem um sentido, no sentido de que eles desmataram. Você conhece os rios franceses? Como é que é a beira do rio francês? Você vê aqui os rios brasileiros são florestas, etc. e tal. Lá são cimentados.
os rios franceses, assim, as margens dos rios, é tudo cimento, porque eles acabaram com as florestas deles lá. Então, realmente, nesse ponto, eles não são os melhores pregadores da moralidade ambiental. Mas há uma nova consciência mundial, gente. E eu acho que a política brasileira precisa incorporar essa questão da defesa ambiental. Não digo assim, o Partido Verde tem que fazer isso, a Rede de Sustentabilidade da Marina tem que fazer isso. Não. Todos os partidos precisam incorporar a luta pela defesa ambiental, que é uma luta em defesa da economia. Só com desenvolvimento sustentável, respeitando o meio ambiente, é que a gente vai conseguir fazer negócio no futuro. Por enquanto, os negócios ainda escapam no vão dos dedos. Mas daqui a pouco as pessoas vão proibir comprar produtos de lugares desmatados. Pois é, e sustentabilidade é o nome do futuro, né? As empresas que aderiram e vêm aderindo à sustentabilidade, vêm crescendo, vêm se destacando, inclusive na Bolsa de Valores, isso tanto internacional quanto aqui. E olha só um dado. Nós temos um exemplo aqui, não é, Antero? Nós temos um exemplo. Dentro dessa questão aí da preservação do meio ambiente com a questão econômica. Por exemplo, o ex-governador, ex-senador, ex-ministro da Agricultura, ele esverdeou depois de ter sido brindado, né, pelo Greenpeace com a motosserra de ouro. Esse, por exemplo, para nós aqui, é o caso mais ilustrativo da importância aí dessa sustentabilidade. Pelo menos econômica. Para efeito externo, o Braulio Maggi hoje demonstra uma enorme preocupação com a questão ambiental. Pois é, Por olha... quê? Porque senão isso daí atrapalharia os negócios dele. Da Maggi. Sim. E eu quero só destacar ainda sobre o assunto do desmatamento, para que o nosso telespectador tenha noção do impacto. Aqui, essa matéria que vem da UOL, olha só o que fala aqui. De volta ao Brasil, estudos já mostram a relação direta entre a seca do sul da Amazônia e a diminuição das chuvas que permitem a existência das florestas no oeste do Paraná, como as das cataratas do Parque Nacional do Iguaçu, que protegem a usina de Itaipu. Essas chuvas são trazidas pelos rios voadores, jatos de ar carregados de umidade que vem de onde? Da floresta amazônica e atravessam o Brasil a cerca de 3 metros de altitude. E a gente sabe que o desmatamento acaba diminuindo essa relação com a chuva no país, né? Cada ano está chovendo menos e a cada ano está mais seco e mais quente. Vamos seguir aqui para mais notícias do Estado. Daqui a pouco a gente vai falar de reforma da Previdência. Ontem nós encerramos uma notícia de frente, mas é assunto do Antero. Vamos falar agora da greve da educação. Ontem também falamos da agenda, né, de mobilização do Sintep. E ontem à tarde, ontem de manhã, na verdade, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso divulgou dados de uma conta bancária para recebimento de doações para os servidores da educação que estão em greve e tiveram ponto cortado. Eles também pediram ali nos sinaleiros da cidade, viu? E em nome dos professores que foram afetados aí com o corte nos pontos. A justificativa é atender a justificativa do governo de cortar o ponto, atende uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então teve um pedido nas ruas da capital, no centro, no semáforo, um pedido aí de um grupo de educadores que pediram doações para esses profissionais que tiveram ponto cortado. Eu acho que os professores foram levados à guilhotina por uma liderança sindical incompetente e que entrou na greve sem saber como sair da greve. Está demonstrando que não sabe como sair da greve. O governo não tem o que oferecer, não vai oferecer absolutamente nada. Na hora que essa greve for julgada ilegal, a sociedade vai cobrar do Estado o seguinte: eu quero educação para os 30% dos filhos que não estão estudando. E o Estado é obrigado a dar. E se os professores não querem trabalhar, o Estado só tem um caminho: substituí-los. Só não os substitui agora porque, muito provavelmente, a greve ainda não foi declarada ilegal, embora seja. Porque é uma greve
que prejudica a sociedade e que prejudica os próprios professores. Eu creio que esse presidente do Sintep vai entrar para a história do Sintep como alguém que ajudou a desestruturar o organizado Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso, por falta de política. Vamos aqui a mais notícias. Eu vou para o portal Gazeta Digital, matéria do portal Gazeta Digital, fraudes ambientais. Olha só, deputado, irmão e mãe são investigados na operação Polígono. O Ministério Público, a matéria do Pablo Rodrigo, o Ministério Público de Mato Grosso abriu inquérito contra o deputado estadual Carlos Avalone, seus irmãos, o Carlos Eduardo e Marcelo Avalone, e sua mãe, Hilda Avalone, por possíveis fraudes no Cadastro Ambiental Rural CAR da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. O inquérito é oriundo da Operação Polígono, deflagrada no ano passado e se encontra já na terceira fase de investigação dessa operação. E é bom lembrar, pode complementar. Não, por favor, é justamente isso. Eu ia mudar de assunto. Por isso que eu tô dizendo. Não, é só lembrar que o deputado, ele também faz parte ali da comissão, né, da CPI, que revisa os incentivos, da CPI dos incentivos fiscais, que está parada na Assembleia Legislativa. Era só ia fazer essa lembrança. O que eu ia colocar aqui, se o Antero não tiver nada a acrescentar aí, o que eu ia colocar é o seguinte: lá do portal Gazeta Digital, vamos para a manchete de capa do jornal A Gazeta desta quarta-feira, que foi em cima aí, que foi lá mais uma reportagem da série O Crime Compensa. Desta vez, o personagem que ilustrou a reportagem foi o ex-secretário da Casa Civil do governo Silval Barbosa. E aí a notícia é bem parecida com as outras reportagens dessa série. A chamada de capa foi a seguinte: Nadaf devolve só 14% dos 115 milhões de reais desviados aqui de Mato Grosso. E alguns detalhes da reportagem são interessantes. Coloca-se o seguinte: o que se sabe é que Nadaf relatou 48 crimes cometidos pela organização criminosa da qual participava. A maioria destes relatos estão lá na 7ª Vara Criminal, sob os cuidados da juíza Ana Cristina Mendes. E aí não custa lembrar que o ex-governador Silval Barbosa disse o seguinte, na delação dele, de que Pedro Nadaf era uma espécie assim de mentor intelectual da organização criminosa, né, que cobrava propina aí de diversos setores da economia. Setor de biodiesel, agronegócio, sucro alcooleiro, cobrava propina aí de muita gente. Cobrou lá, teve lá aquele escândalo envolvendo a turma da picanha, né, da JBS, dos notórios bandidos lá. Só ali foi um escândalo, uma fraude de 75 milhões de reais. Só um parênteses. Esses são os setores que estão dizendo que não pode ser taxado pelo Mauro Mendes. Você citou aí. Biodiesel. Sucro alcooleiro, que é o pessoal do álcool, do etanol. Agronegócio e citou as carnes. Exato. Os frigoríficos. Também os frigoríficos. Né? E tem deputado que de boa fé entra nisso. Eu estou vendo lá o Wilson Santos, olha, a carne. Eu falei, você está defendendo o Wesley e Joesley Batista, pelo amor de Deus, cara. Vocês estão defendendo não taxar o Wesley e Joesley Batista. Eles pagavam aqui, chegaram a pagar aqui 17% de imposto. Depois foi reduzido para 3% de desconto. Aí um ilustre iluminado resolveu que eles não pagam imposto. Eu quero entender por quê. Por que frigorífico não paga imposto? Eu queria entender. E, olha, é muito ruim para o pecuarista se Joesley pagar imposto. Quem que disse isso? Que é ruim para o pecuarista se Joesley pagar imposto. Joesley tem que pagar imposto. A turma está defendendo isso. O pessoal que deu propina para incentivo fiscal, confessado aí pelo Pedro Nadaf e pelo Silval Barbosa, esse pessoal que pagou, se eles tinham dinheiro para pagar propina, por que eles não têm dinheiro para pagar imposto?
Isso que eu quero entender. E aí eles querem, assim, não, o governo Mauro Mendes está muito radical, não pode cobrar imposto dessa gente, essa gente é gente fina. O máximo que eles fizeram foi comprar governador, secretário de Estado, distribuir propina. A JBS fez um acordo aqui para devolver quanto? 428 milhões de reais aos cofres públicos. Se eles aceitaram devolver 428 milhões, quanto que eles não ganharam? Imagina, né? Nesse tempo todo. Tanto que a delação afetou dizer, olha, toda a cadeia da carne no Brasil inteiro. Eu acho que os deputados deviam tomar um simancol e parar de defender o que é indefensável, né? Esses setores aí têm que ser tributados, sim. O que não tem que ser tributado, aí eu concordo, é a questão de energia até 100 kW. Aliás, eu recebi uma explicação do governo Mauro Mendes de que ele não está reduzindo de 100 kW para 50 kW para tributar nos imóveis urbanos. Ele está tributando de 50 kW em diante na área rural. Ótimo que esteja mantendo, então, os 100 kW na área urbana, de isenção fiscal. Aí sim é uma isenção que deve ser dada, que é para o mais pobre. Agora, também na área rural, tem que cobrar de 100 kW para cima. E aí 100 só... kW é quase nada. E aí, só complementando aí essa questão aí do delator Pedro Nadaf, que vai pagar um pouco mais de 10% daquilo que a Justiça apontou que foi desviado dos cofres públicos, a reportagem do jornal A Gazeta também coloca o seguinte: parte das ilegalidades foram descritas lá na delação premiada de Silval Barbosa. E olha só, o nome de Nadaf, na delação do ex-governador, aparece nada mais, nada menos do que 200 vezes. E o ex-secretário foi descrito por Silval como o responsável por movimentar a maior parte dos esquemas, cobrando propina de empresários, realizando pagamentos ilegais de dívida de Caixa 2 de campanha, ajudando a organizar desvio de dinheiro público por meio de fraudes em licitações ou compra de terrenos. Compra de terrenos aqui é o seguinte: é compra super faturada de terrenos, né, para sobrar o dobro do valor real, que era para depois sair distribuindo a propina. E aí o cidadão fica indignado. Ontem, lá no Jornal do Meio-Dia, nós recebemos, né, Nayara, lá pelo WhatsApp, muita gente criticando e criticando duro, porque o cidadão fica aí com a sensação de que quem enfia a mão nos cofres públicos, quem arromba o caixa do governo com pé de cabra, depois vai lá, faz uma delação e acaba devolvendo uma mixaria, uma verdadeira merreca aos cofres públicos. E, fora isso, livre, leve e solto. E ricos. E ricos, né? E ricos, claro. Olha, eu quero falar de outra polêmica aqui. Mauro Mendes diz o seguinte de Emanuel Pinheiro, que ele faz propaganda de obras ainda não iniciadas. O governador do estado criticou o prefeito que anunciou várias construções nesta semana. O governador Mauro Mendes classificou como pouca vergonha a atitude do prefeito Emanuel Pinheiro de fazer propagandas de obras não iniciadas em Cuiabá. Na última semana, Emanuel Pinheiro lançou a construção de um viaduto na Avenida Beira Rio, outro viaduto na Avenida das Torres e ainda uma obra de um parque na região do Cochipó. E aí Mauro Mendes disse o seguinte a um veículo de comunicação: na política é muito comum, tem político que fala demais, tem político aqui que faz propaganda, é um absurdo. Vi agora esses dias o prefeito Emanuel Pinheiro fazendo propaganda do que ele tem a intenção de fazer. Pelo amor de Deus, isso é absurdo. Eu acho isso uma pouca vergonha. Gastar dinheiro público com propaganda, porque para dizer que você está pensando em fazer. É loucura um negócio desse. Isso para mim é surreal, disse Mauro Mendes. Olha, eu assim... Mas dura, crítica dura. Não, crítica dura, mas sem querer defender o prefeito Emanuel Pinheiro,
O fato do prefeito lançar a obra não tem problema nenhum. Seria absolutamente verossímil a crítica se ela se baseasse no seguinte: o prefeito está fazendo propaganda, mostrando a maquete, repetidas vezes na televisão, ou só foi uma fala do prefeito lançando o projeto? Mas acho que essa crítica do governador Mauro Mendes, Antero, tem um outro pano de fundo, não é? É para afastar... É o VLT, né? Até Isso. porque na mesma reportagem que a Nayara citava aqui, uma fala do governador Mauro Mendes, acho que resume bem essa questão. Abre aspas, VLT é um assunto muito complicado, um problema gigante, uma obra que está paralisada há quase 6 anos. Enfim, mais um pepino para a gente resolver. E ele continua, é uma discussão que nós temos que fazer, porque algumas pessoas inconscientemente, inclusive algumas que lá atrás deveriam ter fiscalizado o Silval Barbosa para que ele não roubasse, dizem hoje que querem o VLT, que o VLT é importante. Mas por que lá atrás, ao invés de participar dessas confusões do Silval, não fiscalizaram para que as obras andassem? Perguntou o governador. É realmente um problema difícil, mas nós vamos, se Deus quiser, disse Mauro Mendes, construir uma solução e será uma solução conjunta. Ou seja, é esse embate aí do VLT, não é? Conjunta com a sociedade? Porque com a prefeitura não deve ser, né? A frase do governador terminou a prefeitura não deve ser. Não, a obra é do governo, né? A obra não é da prefeitura. Eu acho não, que a solução. A solução é uma só, gente. O governo gastou 1 bilhão e 40 milhões. Tem quase 400 milhões depositados para dar sequência na obra. Não tem motivo nenhum do governo não terminar essa obra. Não tem motivo nenhum do governo não terminar essa obra e fazer opção por outro modal. E nessa mesma reportagem, Nayara, ainda sobre o VLT, por isso que eu disse que essa questão aí era o pano de fundo, Mauro Mendes também informou que na próxima semana ele vai fazer uma reunião com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande para discutir aí os rumos do modal. O Mauro Mendes, primeiro ele já não cumpriu o prazo do final do mês, por isso que é ruim da prazo, né? Termina nessa semana, né? Termina agora. Não, terminava... Ele anunciou na primeira semana de julho? Porque até o final de junho, até o final do mês... Mas ele tinha pedido 30 dias, não foi? Foi no 30? Início de junho? Foi Acho no que início ele não de completou junho. ainda. Talvez não tenha completado. Eu não tenho certeza disso, Antero. Pois é, mas é uma bobagem anunciar prazo. Era melhor ter ficado com aquele prazo original da campanha. Até o final do ano eu vou dar uma solução para o VLT. Segundo, não tem que ser uma reunião com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com as prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, mais o governo do Estado, para informar o que já decidiu sobre o VLT. Tem que ser uma reunião com a sociedade. Por que não abrir isso, cara? Por que não fazer um debate com a sociedade? Mas debate assim, trazendo alguém competente para falar sobre o VLT e trazendo alguém competente para falar sobre o BRT. Ó, a Ariela avisou aqui a gente, foi anunciado dia 6 de junho, só para acabar o mistério, tá? Que ele pedia 30 dias. Bom, 6 de julho, né? 6 de junho. Ele falou isso? 30 dias, 6 de julho, é isso? Sim, então é sábado. Termina sábado. Termina sábado. Então vamos ficar atentos. Olha aí, ó, olha aí. Na manchete do jornal Gazeta de domingo. Olha aí a força de São Benedito, Antero. Será? Por quê? Vai ser Porque termina domingo. A festa termina domingo, né? Então vai sair o VLT. Então sai. Vamos então para o intervalo. Na volta a gente vai falar ainda sobre a reforma da Previdência. Tem também um polêmico projeto que revisa os incentivos fiscais e tem a suspensão da licitação do transporte coletivo de Cuiabá. Não saia daí, a gente já volta. Vamos agora saber quem são os nossos cúmplices do A Notícia de Frente. O Lúcio conta pra gente.
Vamos lá, Nayara. O Alex, o Edmar, Rogério do Jardim Universitário, Júlio, que é lá de Joara, a Fátima do Jardim Ubirajara, Beto Souza, Ismael, o Fábio, lá de Barra do Bugres, José Santos, de Rondonópolis, o Roque, do bairro Alvorada, aqui de Cuiabá, Marcos, o Carlos Israeleve, o Júlio César, do bairro Cristo Rei, Marcília de Almeida, do Araés, Paulo Henrique, Roberto, do Distrito Industrial, Zé Carlos, do Renascer, Ademir de Campos, da Fazenda Canaã, Jorge, do bairro Costa Verde, Anita, do Vitória Régia, Caçula, do Pandeiro, Ocil Ramos Soares, o João, de Rondonópolis, Irlei, do bairro Pedra 90, o Luiz, do bairro do Baú, Artênio Pompeu, Adejamil, que é o professor, e Salustiano Soares, são os parceiros, os cúmplices aqui do A Notícia de Frente. Certo, vamos às mensagens, Antero? Tem algumas aqui. Bom dia, parabéns pelo nível de excelência do programa. Gostaria que vocês nos ajudassem, a nós da população, a entender a proposta do governo para os incentivos fiscais por segmento. Discutir bate-boca não nos agrega valor. Marcos, eu acho que as autoridades é quem estão devendo essas explicações. Aí tem outro que diz aqui o seguinte: Gustavo de Oliveira saiu da administração Mauro Mendes quando este era prefeito. Não, Gustavo de Oliveira não trabalhou na administração do Mauro Mendes, né? Eu acredito que não. Sem se saber ao certo o que aconteceu, ou seja, sem essa que são amigos muito próximos. Fui diretor da FIEM, te vi chegar como presidente o Mauro Mendes e o Gustavo de Oliveira nas mãos do Jandir Vilar. Há muita água rodando embaixo dessa ponte. Carlos Isaileve. Olha, o Gustavo trabalhou com o Mauro Mendes na Federação das Indústrias. Na Prefeitura de Cuiabá, não. Mas a gente sabe que eles são próximos. Às vezes há confusão com o Galo, né? Que trabalhou com o Mauro Mendes e depois foi para o governo Pedro Táxi e agora está no governo Mauro Mendes, de novo. E nós devemos ter uma entrevista aqui com o presidente da FIENT, não tem? Tem sim. Daqui a pouco, sim, tem. Ele nessa entrevista, ele mesmo reafirma aí a ligação próxima dele com o governador Mauro Mendes. Bom dia, trio. Sérgio Moro tem o apoio do cidadão de bem do país. Não precisa dar satisfação a uma corja de bandidos vagabundos que roubaram o nosso país. Zé Carlos, do Renascer. E segue o baile, né? O Sérgio Moro tem prestígio, isso é indiscutível. Bom dia, equipe Notícia de Frente. A realidade salarial de hoje é que se inverteram as posições. A rede pública paga-se muito melhor hoje do que a rede particular. Bem mais cobrar a pública. Irlei do Pedra 90, está se referindo aí aos professores. E tem uma série de mensagens que a gente não tem condições. Agradecemos a todos, mas não temos condições de ler todas elas. Certo. Olha, e após muita discussão, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, anulou a sessão em que começou a tramitar o projeto do governo que revisa os incentivos fiscais em Mato Grosso. Ele anunciou ainda a criação de uma comissão para analisar a proposta. O projeto é do governo do estado e foi apresentado para votação na Assembleia Legislativa. Trata da revisão dos incentivos fiscais a empresas que atuam no estado. Quando o projeto chega na casa e a sessão é suspensa, o projeto vai direto para a comissão. Então, o projeto não precisa ser relido. O que tinha que ser cancelado e anulado é a votação da dispensa de pauta que foi feita naquele dia. Aí sim, esse está suspenso porque a sessão não poderia, o regimento realmente não permite uma sessão extraordinária no mesmo horário da sessão ordinária. Então isso foi suspenso. Agora, a votação não poderia ter ocorrido. Então isso que foi motivo da ação que o Wilson e o deputado Lula entrou no TJ e nós analisamos, junto com a Procuradoria, nós entendemos que deveria ser suspenso. A justificativa é que alguns dispostos que estão nos artigos 82 e 83 do Regimento Interno da Casa não foram observados e que o projeto passará por uma comissão formada entre deputados para que seja analisado. Eu fiz um ato nomeando nesse ato pessoas do setor, 3 deputados, um da Secretaria da
Fazenda, um da Secretaria a SEDEC e um do setor produtivo. E eles têm dentro de uma semana apresentar uma sugestiva ou algumas modificações para nós tocarmos a votação. Dependendo disso, possivelmente nós vamos, passando semana que vem na outra, até lá para o dia 18, nós vamos votar todo esse projeto. Essa é a nossa intenção, eu vou refazer esse calendário e colocar isso em prática para daqui para diante. O projeto de lei prevê mais de 300 atos concessivos de incentivos fiscais que devem passar por revisão. Um projeto que divide opiniões. Desde a época de campanha, eu sempre falei com relação aos incentivos. Nosso estado é um estado produtor, a gente precisa industrializar, verticalizar a nossa produção para gerar mais empregos, fomentar a economia. Então, eu sou favorável aos incentivos. Eu acho que só a maneira como é que foi colocada toda essa questão desse projeto de lei e que está meio nebulosa. Porque eu acho que teremos que tratar primeiro a questão dos incentivos, nós temos um prazo, que é até dia 31 de julho, para depois tratarmos dessa mini reforma tributária aí. E ainda sobre esse assunto, daqui a pouco a gente comenta então sobre a revisão dos incentivos. O presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, a FIENTE, o Gustavo Oliveira, participou ontem do Jornal do Meio-Dia. Ele falou de toda essa polêmica que envolve o projeto de revisão dos incentivos. Confira. Esse projeto vai gerar, na verdade, o desemprego e o fechamento de muitas empresas aqui no estado de Mato Grosso. Por que a FIENTE chegou a essa conclusão? Explica pra gente, por favor. Bom, o que eu disse na sessão, na Assembleia Legislativa, na audiência pública, foi que encaminhar um projeto como esse, sem entender as consequências econômicas do que ele propõe, é muito perigoso e que pode gerar desemprego, pode gerar o fechamento de empresas. Preliminarmente, nós temos que compreender algumas coisas. Primeiro, se você aumenta os impostos, ou a carga de impostos, ou a alíquota, ou de qualquer maneira, o empresário tem que recolher mais impostos para o Estado, ele tem duas soluções. Ou ele corta custo, e isso sim pode levar ao desemprego, ou ele aumenta o preço, e isso pode levar a uma inflação, a um aumento de preços. Os monitoramentos mostram, por exemplo, que nos últimos 60 dias o preço do arroz subiu 20% no mercado em Mato Grosso. Por quê? Porque não se produz mais arroz em Mato Grosso. O arroz vem de fora, vem do Rio Grande do Sul, de outros estados, tem frete, tem diferencial de alíquota de ICMS entre alguns estados. E aqui dentro, esse arroz, quando é produzido aqui dentro, ele tem isenção de ICMS hoje. Então é um produto que sai mais barato para o consumidor quando é feito industrializado aqui. O que nós quisermos chamar a atenção do governo é que, sem uma discussão adequada, o que o governo enxerga como uma reorganização tributária tem impactos econômicos e sociais muito importantes. O que é que ficou acertado nessa reunião com o governador Mauro Mendes? Pois bem, na verdade o que nós conversamos ontem foi, primeiro, apresentamos objetivamente. O governador, no comentário, embora de cabeça quente, ele disse, olha, o presidente da FIENTE tem que reler o projeto. E nós lemos o projeto junto com o governador e mostramos alguns pontos preocupantes. Questões tributárias entre indústrias que vendem para o comércio, artigos que conflitam um com o outro dentro do projeto de lei complementar. E o governador, de maneira muito elegante, reconheceu que, na pressa de ter que enviar, por causa do prazo, isso para a Assembleia, alguma coisa pode ter escapado do filtro do governo, da revisão. De maneira muito democrática, ele abriu espaço para que não só a indústria, mas comércio, o setor agropecuário possam apresentar essas minutas. Fazer um projeto focado na revisão dos incentivos e depois um focado na revisão da carga tributária, uma reforma tributária? Bom, o governador deixou claro ontem que não existe a hipótese dele reinstituir todos os benefícios sem fazer a reestruturação dos programas. No caso específico da indústria, o que nós pedimos foi, então, que essa lei de reinstituição aprove o PRODEIC com tetos mais elevados do que o que está lá proposto, 95% para vendas para fora do Estado e 85% para dentro do Estado, e que nós possamos, até final de outubro, discutir setorialmente, porque o governo pode, a qualquer momento, depois de reinstituídos, reduzir benefícios. O que ele não pode é aumentar benefícios. Por que isso é importante? Vamos voltar ao caso do arroz. Mato Grosso já industrializou mais de 2 milhões de toneladas de arroz em anos passados e nesse ano industrializou só 500 mil toneladas.
Isso quer dizer que a indústria está diminuindo de tamanho e esse preço do arroz está aumentando para o consumidor final. Talvez não seja só um problema de ICMS, nós tenhamos que discutir um incentivo à cadeia do arroz, desde a plantação até a comercialização final. Mas se nós não tivermos espaço fiscal para fazer isso, não adianta discutir, porque o governo não vai ter mais as ferramentas para fazer. Então, pelo que o senhor disse aí, os incentivos fiscais, mesmo depois da aprovação desse projeto lá na Assembleia, eles não terão uma redução imediata, como era um compromisso feito pelo governo, é isso? O governo, quando encaminhou o projeto de lei complementar, deixou claro que ele produziria efeitos a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Então, o que nós queremos é, entre julho agora e final de outubro, que também os empresários precisam de 2 meses para se adequar, o governo precisa, nós queremos esse espaço para discutir o grau dessa redução, se ela é necessária ou não. Olha, se nós não conseguimos convencer o governo de que o incentivo é necessário, que ele pode virar aumento de preços ou qualquer outro efeito na economia, aí realmente fica difícil defender, porque entra naquele velho chavão de que é um benefício que não é mais necessário. Nós vamos convencer o governo setorialmente de que a indústria de Mato Grosso precisa sim de incentivos em diversas áreas. Sem corte nos incentivos. Com ajustes. Existem indústrias que têm incentivos maiores do que outras. Esse ajuste é para reduzir. Existem indústrias que têm incentivos maiores do que outras do mesmo setor. Uma coisa muito boa da proposta é que ela dá o mesmo nível de incentivo para todas as indústrias do mesmo setor. Isso regulariza a situação concorrencial dessas indústrias, que vão ter o mesmo imposto para pagar, e evita casos como os de corrupção que nós vimos, concedendo num balcão de negócios incentivos a alguns maiores do que aos seus concorrentes. O presidente da FIENTE falou disso e também é bom destacar a fala do deputado Faisal, que terminou a matéria anterior, falando que o projeto deveria ser desmembrado, né? Um projeto que revisa os incentivos e um projeto de reforma tributária. Isso foi colocado também, ao governador pela diretoria da Federação das Indústrias. E o governador descartou, ele não quer fazer a divisão dos 2 projetos. Ele até disse que vai aceitar sugestões, vai analisar essas sugestões para depois decidir o que vai fazer, mas não dividir em 2 projetos, ficar um de revisão de incentivos e outro de reforma tributária. E quem também reafirmou isso no dia de ontem foi o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho. Ele, além de descartar desemprego, ele diz que o governo não irá recuar. A manifestação do secretário da Casa Civil é de que o governador Mauro Mendes, ele lembra que o governador se encontrou aí com todos os setores que serão atingidos com a mini-reforma que está embutida no projeto, que prevê o aumento da contribuição do ICMS. Ficou decidido que, em conjunto com a Secretaria de Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, os setores devem apresentar sugestões de alterações até a próxima sexta-feira, portanto, até amanhã. E o projeto de lei continua em pauta dentro da Assembleia Legislativa, continua o secretário da Casa Civil. E aí ele também coloca que os ajustes que poderão existir em função dessas reuniões técnicas, o governador vai decidir chamar os deputados da base e colocar no projeto de lei caso haja alguma necessidade. Essa é a declaração do secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho. O ponto positivo aí é que vai ter uma discussão sobre um projeto que é extremamente polêmico. Mas essa discussão, o projeto é polêmico e assim, mas a gente sabe qual que é a posição do setor empresarial. Se depender do setor empresarial, o artigo seria simples, como propôs o Avalone na entrevista para mim. Ficam reinstituídos todos os incentivos. O Estado de São Paulo fez assim, e eu disse a ele, por isso que a gente tem que aprender aqui em Mato Grosso a não votar em ex-governador de São Paulo para presidente da República. Porque eles são imperialistas. E eles agem assim para que o Estado de São Paulo, que é um estadão grande, pode conceder os incentivos,
levam os empregos para lá e asfixiam os outros estados da federação. Eu acho que o Mato Grosso tem sim que ter uma política de incentivos, mas o secretário da Casa Civil está certo, o Mato Grosso não pode recuar. Você já pensou, rapaz, o Mato Grosso recuar para o algodão, recuar para os industriais, recuar para a Federação do Comércio, que não tem motivo nenhum para estar reclamando, se o governo não fizer essa mudança que está fazendo e deixar votar a ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, o prejuízo para o comércio será infinitamente maior do que a proposta do governo. Então, o secretário da Casa Civil está certo, o governo não pode recuar, porque vai ser uma sinalização muito ruim, né, Lúcio? Como é que você não recua para os professores e recua para esses bacanas aí? O pessoal do algodão esteve lá reunido, o pessoal do agronegócio esteve lá reunido. O pessoal do algodão é quem mais tem que contribuir. Será que esse pessoal do algodão acha que sensibiliza quem? Eles estão com uma tese... E foi o que chiou primeiro, foi o setor que... Que chiou primeiro, são os mais ricos que chiam primeiro. São os mais ricos. Por isso continuam ricos, né? Por isso continuam enormemente ricos. E assim, eles chiaram com um argumento que Camelô não usa mais ali na Praça Ipiranga para vender aquelas pastinhas milagrosas deles. Eles apresentaram para o governo o seguinte argumento: olha, o agronegócio faz venda antecipada. Então nós já vendemos antecipadamente o nosso produto. Já pensou se o algodão for tributado em 4% a mais e nós já vendemos antecipadamente? Vai diminuir o nosso lucro em 4%. Eles têm mais de 40% de lucro na atividade. Quer dizer, e como sempre eles vendem antecipadamente, então nunca vão poder tributar o agronegócio. Isso é uma conversa para boi dormir. Esse é um lado, né, Zé? Um argumento... Esse daí é um lado da questão, que é a questão dos setores que podem ser tributados porque têm condições de contribuir tem uns pouco que tem mais. Que mudar, realmente. O outro lado disso é o seguinte, é sobre o corte dos incentivos. O Avalone, o deputado Carlos Avalone, tinha feito a seguinte colocação: olha, renova todos os incentivos e aí depois discute para ver o que ele vai fazer. Inclusive desse pessoal que deu propina para o Silvão. Vamos renová-lo. Essa não é a proposta dele? É a proposta. Não é? O presidente da Federação das Indústrias, Gustavo de Oliveira, ele também disse na entrevista que o governo teria até outubro. Reinstitui todos os incentivos e fica até outubro para negócio. E os professores ficam chupando o dedo. E aí é o seguinte, tem um compromisso do governador de que haveria o corte de uma parte dos incentivos fiscais. E aí a conta não está difícil de ser feita. Porque é o seguinte, porque tem lá no orçamento em torno aí de 3 bilhões... 5 bilhões e pouco. Não, no orçamento. No orçamento. No orçamento. Fora o escondidinho. Fora o que estava escondido lá, que foi dado através de decreto, de portaria. De Fazenda. Não é isso? Então dá em torno aí de 5 milhões de reais. 5 bi. 5 bilhões de reais. Aí é o seguinte, aí depois é só fazer a conta. Quanto é que ficou? Era 5 bilhões e 600 milhões de reais. Esse número já foi até divulgado. E aí vai ficar quanto? Porque é isso que o governo vai ser cobrado. O governo vai ser cobrado. E se o governo fizer isso, o governo fica coerente no debate que está tendo com os professores, com os servidores. Porque quanto mais cedo o governo arrumar a casa, mais cedo o governo vai conseguir pagar os professores, regularizar os salários, pagar a RGA, reinstituir a normalidade na administração dos serviços públicos. E agora, falando em arrumar casa, Antero, vamos à polêmica, né, da licitação do transporte coletivo que foi suspenso, que é o destaque do Lúcio Sorge. É isso, Lúcio? É isso, Nayara. A prefeitura aí, ela suspendeu a licitação do transporte coletivo. Que foram apontadas falhas no edital pelo Tribunal de Contas do Estado e a Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Gestão suspendeu o processo de licitação. De acordo aí com a Prefeitura de Cuiabá, havia trechos que davam margem a uma dupla interpretação. Segundo o Executivo, nos próximos 2 dias, um novo edital será publicado.
E aí a gente só lembra aqui que há 17 anos não há licitação para a contratação de novas empresas para o transporte público aqui da capital. A medida foi adotada, essa medida aí de suspender a licitação por apontamentos, né, por observações aí que foram feitas pelo Tribunal de Contas do Estado. De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana, Antenor Figueiredo, o tribunal recomendou que as alterações não fossem feitas por meio de aditivos ao edital. E aí ele declara que, por essa razão, foi preciso suspender o trâmite e que o mesmo, né, no caso aí o edital, será relançado com as devidas retificações. O secretário Antenor Figueiredo destaca que não haverá nenhuma alteração substancial no edital que foi lançado em maio. Além disso, o atendimento à população, ele esclarece, foi garantido com um contrato emergencial de 180 dias. Contudo, explica ele, caso o processo licitatório seja encerrado antes desse período, uma cláusula prevê a sua interrupção imediata. Ele falou aqui em contrato emergencial, né? Fazem aí mais de 10 anos que estão fazendo aí contratos emergenciais para que não se realizasse a licitação do transporte coletivo aqui de Cuiabá. E aí, essa discussão aqui também acontece vai levar mais tempo com todo esse imbróglio do VLT. Agora há pouco aqui a gente falava aí desse bate-boca aí de Emanuel Pinheiro cobrando o VLT, Mauro Mendes cobrando a responsabilidade do atual prefeito, que lá no governo Silval Barbosa não fiscalizou como deveria fiscalizar. Agora o fato é o seguinte, essa licitação aqui precisa ser realizada. A prefeitura está garantindo aí que vai corrigir o edital, as falhas que foram apontadas pelo Tribunal de Contas. Agora não tem mais como ficar adiando essa licitação para o transporte coletivo de Cuiabá, porque o serviço que é oferecido à população aí é de péssima qualidade. A população não merece todo esse desgaste que passam diariamente. A gente recebeu ontem mensagem também no Jornal do Meio-Dia da demora, da espera, o quanto impacta na vida da população, economicamente também falando. Esses erros tomara que não tenham sido propositais para adiar, né? Poderiam ter sido revistos. Pode ser, isso, né? Às vezes as pessoas fazem isso na administração pública, né? Erra no edital para depois vir o TCE corrigir, e aí prorroga, e aí mantém as mesmas empresas, né, como um projeto. Sobre isso que você falou, eu vou ilustrar. E esse material aqui, que agora aqui também referente à licitação. Será alterada, uma das alterações, será alterada a redação referente à inclusão de ônibus articulados à frota. O texto menciona que os veículos, o texto do edital, que os veículos são 0 quilômetro, embora os mesmos tenham sido adquiridos entre dezembro de 2018 e janeiro de 2019. Os coletivos serão mantidos em circulação, independente do resultado do trâmite. Então, já é uma diferença, né? Então, não é zero, não é isso? Nesse caso aqui. É quase zero. É quase zero. Vamos então para o nosso último intervalo. Na volta tem reforma da Previdência, não saia daí. E voltamos com a última parte do programa A Notícia de Frente. A Câmara de Cuiabá poderá gastar até R$2.100.000 por ano para pagar verba indenizatória aos chefes de gabinetes dos 25 vereadores.
A VI mensal pode ser de R$ 7.000. Ela irá ressarcir as despesas feitas pelos chefes de gabinete durante o trabalho legislativo. A mesa diretora da Câmara diz que está apenas cumprindo determinação do Tribunal de Contas do Estado e atualizando outras 2 leis municipais. Confira. A nova Lei Municipal 6.403 faz referências a outras 2, a 6.339 de janeiro e a 6.159 de 2017. As 3 prevêem o pagamento de verba indenizatória, também chamada de VI, a cada chefe de gabinete dos 25 vereadores de Cuiabá. O que nós estamos fazendo aqui hoje, essa nova lei, é atendendo uma orientação do Tribunal de Contas, porque essa verba de indenizatória já eram pagas, nós simplesmente por questão de transparência. A diferença é que a recente legislação estipula o valor mensal de R$ 7.000 a ser pago a cada um dos 25 chefes de gabinete. Os parlamentares explicam quais despesas dos 25 chefes de gabinete podem ser pagas com a nova VI. Esse recurso subsidia várias despesas decorrentes da atividade do gabinete em si, que engloba reuniões, visita aos bairros, mobilização, projetos transversais, uma série de atividades, dando ao chefe de gabinete autonomia para cobrir essas despesas. Atendimento, agenda externa, por exemplo, bairro de Cuiabá, isso consome recursos para que possa estar nos bairros de Cuiabá, a representação do seu vereador nos departamentos públicos, em reuniões. Então, são várias dinâmicas de trabalho que eles têm, que consomem recursos, que eles precisam prestar conta do seu, para que ele não entre, para ele que não seja entrado no seu salário. O presidente da Câmara esclarece: a VI de R$ 7.000 será paga aos 25 chefes de gabinete depois que cada um comprovar a despesa feita e justificá-la. Chefe de gabinete não tem dia, não tem hora, não tem feriado para trabalhar e representar o seu vereador, resolver as demandas. Isso gera um custo. E esses custos, ele apresenta um relatório ao vereador e também apresenta o relatório à Secretaria de Finanças desta casa, aí sim vai ser pago essa verba indenizatória. Na hora que houver a determinação da obrigatoriedade de notas fiscais, nós o faremos. O que nós procuramos ser é a transparência. Eu acho que é recurso público e necessita de dar um esclarecimento à sociedade. O vereador Mário Nadaf lembra, fora a VI a ser paga a cada chefe de gabinete, todos os 25 vereadores também recebem verba indenizatória. Mas enquanto a VI do chefe de gabinete é para cobrir despesas pessoais durante o trabalho, a do parlamentar é para manter o gabinete funcionando. A VI que está sendo questionada hoje, que pode, ou a última VI foi recebida R$ 18.900. A minha se presta exatamente a esses fins, né? Que são gastos com carro. E olha, eu fico bem tranquilo, porque eu uso a VI e a VI do chefe em atividades públicas. Os vereadores acrescentam: R$ 7.000 é o valor máximo mensal da VI a ser paga a cada um dos 25 chefes de gabinete na Câmara de Cuiabá. Mas o valor pode ser menor, porque está vinculado às despesas feitas e comprovadas pelos chefes de gabinete. Mas no caso do valor máximo, o gasto anual da Câmara com a nova VI pode chegar a R$ 2.100.000. Eu acho que está certo, eu acho que eles precisam. E tem outra coisa, é como se ele fosse pagar um aluguel de um carro, ele não vai tirar do salário dele. Essa verba eu acho que tem que ter. O salário do pessoal é R$ 1.000, 1.200. E as pessoas moram e aquele salário exagerado praticamente está roubando dinheiro do povo, né?
É essa conclusão mais certa que o último personagem da matéria fez. Antero, vamos direto para o seu destaque, reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência, ontem no Congresso, mas num enorme debate, uma enorme discussão, porque o recuo do presidente Jair Bolsonaro irritou os parlamentares que estavam empenhados em aprovar a reforma. Foi feita toda uma negociação entre Rodrigo Maia, Paulo Guedes, o Centrão, criando uma maioria em favor da reforma. E eles resolveram taxar o seguinte: eles resolveram taxar os policiais civis, militares, federais, bombeiros, agentes penitenciários e representantes de cadeiras correlatas. Né? Esses policiais fizeram uma manifestação em frente à Praça dos Três Poderes, chamando Bolsonaro de traidor, pelo fato do governo propor a reforma sem equiparar essas categorias aos militares. Aí o presidente Bolsonaro já havia entrado em entendimentos com Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro, no início, era a favor de deixar essas categorias de fora. Aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, intercedeu e o presidente Bolsonaro pediu ao PSL, que tinha apresentado o maior número de emendas ao projeto de reforma, igualando o benefício aos dos militares. Então o ministro Paulo Guedes pediu, olha, vamos manter como está o projeto, porque é a forma mais tranquila de aprovar o projeto na Câmara dos Deputados. E a rebelião era do partido do Bolsonaro. Aí o presidente Bolsonaro chamou o PSL e fez o pedido para o PSL, que estava ameaçando retirar 22 votos do apoio ao projeto. E os outros deputados, que estão botando a cara para defender o governo, sem ser governista, sem ser da base, estão dizendo o seguinte: olha, se o PSL não for votar, por que nós vamos nos expor? Nós vamos nos expor aqui e o partido do presidente vota contra? Quer dizer, então, aí o Bolsonaro mudou de opinião. Chamou de novo o PSL e falou o seguinte: olha, depois do coro lá dos militares me chamando de traidor, eu não vou trair esse pessoal. Então não vai cobrar deles e tal, então tirem eles da reforma. Diante disso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse a líderes que chegou a pensar em desistir da reforma. Foi convencido do contrário, porque ele comanda a Câmara oficialmente, mas ele lidera informalmente o chamado Centrão, um grupo de cerca de 200 deputados, do PP, do DEM, do MDB, do PL, do PRB e do Solidariedade, que tem determinado o rumo das votações no Congresso. Enfim, quando estava tudo certo para votar, entrou o Bolsonaro e fez um esparramo lá na Câmara dos Deputados e ficou mais difícil essa votação. Minha opinião pessoal é que a Câmara, apesar de tudo, vai votar. E, na minha opinião, deveria votar, incluindo os militares. Pois é, e durante o evento das Forças Armadas, o presidente falou o seguinte: olha, ele disse que a reforma da Previdência atenderá a todos e sacrifício terá que ser dividido por todos. Mas, na verdade, ele fala uma coisa e faz outra, né? Mas diz também, sacrifício para todos, menos os militares. Mas diz também que o Congresso precisa deixar de lado o populismo. E diz que tem que dar o exemplo. E que aí é o seguinte, que aí a satisfação que ele tem que dar é para o povo, né? Apesar de que ele considera as instituições muito importantes para o país. Considera bastante. Aí ele vai, inclusive, ele vai culpar o Congresso. Não, se não aprovar isso aí, é culpa do Congresso. E a reforma do jeito que está, sem a interferência do Bolsonaro, economizava 1 trilhão e 70 bilhões de reais. Do jeito que da alterada, não. Do governo federal, enviada pelo ministro Paulo Guedes. Não, da alterada. Alterada pelo Samuel Moreira. Que foi alterada pelo Congresso. O relatório do Congresso economizaria 1 trilhão e 70 bilhões de reais. Muito próximo do que da previsão do ministro. Não, o ministro queria 1 trilhão no mínimo. E 100 alguma coisa, né? Então, pois é, o projeto original deles, 1 trilhão e 100 alguma coisa. Esse 100 alguma coisa, qualquer um retiraria.
Eu acho que isso foi bode, que o próprio governo sabia que não tinha condições de aprovar. Pagar deficiente no máximo R$400. Não tinha condições de passar. A questão rural também não tinha condições de passar. Enfim, se o Bolsonaro não atrapalhar, a reforma vai ser aprovada. Certo. Lúcio Antero, muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês de casa. Fica aí com o Jornal da Manhã.